Eu certo? fico bem feliz assim com esses teus questionamentos, Dan, porque a ideia da criação do prazo zero foi exatamente para isso, para a gente conseguir chegar lá nos cartórios pequenos e ajudar. Eu também sou dessa opinião que a maioria dos cartórios brasileiros são de tamanho menores e não chega recursos disponíveis como consultoria, como treinamentos lá na ponta, onde é necessário, onde existe um percentual muito maior, uma carência muito maior para melhorar a prestação do serviço. E eu fico muito feliz quando tu diz assim que tem uma postura de querer prestar um serviço de excelência para a sociedade, né? Que é fazer jus pela existência de ser um titular de cartório. Então, o propósito, estando alinhado, nós conseguimos qualquer resultado. O que é necessário é fazer uma movimentação para esse resultado acontecer. E esse movimento do prazo zero que nós estamos fazendo agora, e não estou dizendo só a Chai, porque nós estamos envolvendo várias entidades de classe, vários titulares de cartórios estão mobilizados para isso, para que a gente mude essa realidade, né? Que a gente consiga colocar ferramentas diferentes para ajudar vocês. E não é só, às vezes, questões de dinheiro, é questões, às vezes, de enxergar um pouquinho diferente com os recursos que vocês têm disponíveis. Agora está conosco aqui a doutora Mônica, que eu vi que ela comentou agora há pouco, a doutora Mônica, aí de Pernambuco também, de Paudalho, ela fez uma revolução na cidade, sem recursos financeiros na época, lá em 2009. Mas ela acreditou na proposta, acreditou na ideia, percebeu que era possível. E eu estou percebendo que tu estás fazendo esse mesmo movimento, né? Porque quando a gente acredita que é possível, a gente faz, a gente tem ação, e isso gera resultados. Às vezes a gente não consegue o mesmo resultado num cartório grande, mas a gente consegue resultado. E cada resultado conquistado a cada dia gera somas de resultado. E isso gera benefício com certeza, tanto para a sociedade que recebe um serviço melhor, quanto para o titular que tem mais segurança jurídica e celeridade nos seus atos praticados, além de qualidade de vida do titular e da sua equipe. Então, é um movimento que gera mais para todas as partes interessadas. Mas o primeiro ponto é o propósito. Isso que tu me traz, assim, me deixa muito feliz, porque tem o propósito de querer melhorar, o propósito de prestar um serviço para a sociedade. Problemas existem muitas leis que nos impedem de muitas coisas, né? Mas se eu tenho vontade de fazer diferente, eu vou achar possibilidades de conseguir aquele resultado. Às vezes não da melhor forma num primeiro momento, mas eu vou tentar vários caminhos éticos corretos, mas que vão agregar valor para chegar naquele resultado esperado. Denise, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que eu posso melhorar a minha performance? Como é que eu posso dar uma gestão mais eficiente diante dos desafios? Às vezes tem o oficial e um funcionário, às vezes nem tem esse funcionário, mas no máximo um funcionário, no máximo dois, né? Essa é a realidade, a grande realidade dos cartórios. E aí nós temos o tabelião que presta todas as informações, registra, protesta, e muitas vezes ele não consegue, né? Só para você ter uma ideia, de informações num cartório pequeno, né? A gente passa mais ou menos 70% do tempo só prestando informações. Nós temos que prestar informação em INSS, IBGE, central não sei o quê, central não sei o quê, o SESEC, não sei o quê. Então, assim, grandói. Agora tem que, quem tiver imóvel da União, que tiver numa praia, agora vai ter que prestar mais uma informação. Então, assim, de que forma nós podemos, né, diminuir o prazo que nós temos, de que forma melhorar essa gestão diante desses desafios? O que a gente precisa fazer? Como é que a gente precisa melhorar esse processo? Porque tudo isso é um processo, né? Registro é um processo, escritura é um processo, e a gente tem um fluxo. Mas de que forma a gente pode melhorar essa gestão? De que forma a gente pode ter uma performance melhor? O primeiro passo que tem que ter é uma sistematização das informações.
né? Por exemplo, assim, ó, uma coisa bem simples, uma lista de todas essas informações que precisam ser transmitidas, né? Tem um checklist disso? Qual a data para informar a DOI? Qual a data para informar cada um dos tipos de informação que precisa ser prestada para o tribunal, vamos dizer? Então, listar isso ordenadamente, por ordem de data, e isso vai se repetir todo mês, né? Todas essas informações prestadas. Então, se tiver uma relação onde você consiga verificar uma agenda no Google, né? Não vamos gerar custos. Uma agenda no Google. Eu tenho agenda no Google e coloco lá meus compromissos. A agenda do Google me avisa que eu preciso fazer aquela informação, prestar. E lá diz que eu posso pedir para a agenda me avisar 1 hora antes do evento, 24 horas antes do evento, ou na hora do evento em si, né? Não tem custo nenhum. Eu programo lá, o próprio Google me avisa para me ajudar a lembrar, porque às vezes eu estou na correria do dia a dia e não consigo lembrar de todas as coisas, então tudo eu coloco na agenda do Google e ele vai me avisando cada uma das atividades que eu preciso fazer. Então, se faz uma programação do mês e que essa programação vai se repetir todo mês, tu já tem uma forma sistemática, porque daí tu tira da cabeça que precisa executar aquilo, porque tu sabes que alguém vai te avisar, o Google Agenda, né? Isso é só um exemplo simples de uma prática, né? Mas mostrando que, organizando as informações que precisam ser feitas, eu evito perder tempo e ter retrabalho com essas mesmas tarefas. Que esse acúmulo de tarefas é muito pela replicação, né? Esqueci, não deu tempo, e daí dá aquele nervoso, aquela euforia, né, que precisava ter feito. Então, organiza cronologicamente as atividades que precisam fazer para prestar essa informação. Exemplo. Outro exemplo, vamos pegar o registro de imóveis. Definir os procedimentos que precisam ser executados para fazer aquele ato específico, né? Lá no treinamento, na jornada, você participou conosco da Jornada para Zero, a gente mostrou modelos de POPs, modelos de checklists, onde, se o colaborador executar daquela forma, ele vai entregar o serviço de acordo com o padrão que o titular definiu, conforme a legislação do Estado, e também vai entregar de uma forma mais rápida, porque daí ele não vai ter retrabalho. Então, é um segundo exemplo que eu estou te dando. Outra informação, as questões financeiras de pagamentos, também organizar isso, para vocês não perderem tempo com tantas atividades. Fazer certo da primeira vez, essa tem que ser a premissa sempre. E daí isso evita com que vocês fiquem tendo muito retrabalho e, consequentemente, ficando doentes em relação a isso. Tudo que está hoje na lei, a gente não consegue mudar. A gente tem que pegar o apoio das entidades e lutar por aquilo que a gente queira que mude, né? Mas, até a mudança acontecer, a regra é essa. Eu não posso fazer diferente da regra, mesmo eu não gostando daquela regra. Então, se o tribunal ou a corregedoria definiram, eu preciso cumprir. Então, eu tenho que achar um jeito para cumprir. Só parar de reclamar já é um ganho de tempo, né? Na questão de foco. Eu preciso focar em resolver essa atividade e eu tenho que concluir. Agora eu vou organizar, vou participar de uma reunião lá na associação, no PORE, no Recivil, enfim, na Noreg, para tratar sobre o assunto da mudança da lei. Como que a gente pode conseguir fazer uma alteração? Como que a gente pode, através de uma entidade, né, que é a união do grupo, levar algo para uma melhoria, para uma mudança de lei. O que eu percebo, né, e eu sei que é cansativo para vocês no dia a dia, é que vocês não conseguem fazer esse movimento e fica só no foco da reclamação. E daí não estou fazendo julgamento, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas o reclamar por reclamar não gera resultado. E vocês perdem tempo ainda em relação a isso. Então, não estou dizendo que não é para reclamar, mas daí organiza a reclamação no lugar certo que vai gerar resultado. E agora, nesse momento, eu preciso listar minhas atividades e executar aquilo que está previsto em lei. Certo. Me diga uma coisa. Aí vem um outro problema.
a questão de, muitas vezes, a gente está sendo praticamente, né, obrigado a fazer investimentos. E são investimentos altos. Veio aí o Provimento 74, aí veio agora a escritura digital, que aí eu fiz um planejamento. Antigamente, meu cartório era da seguinte forma. Quando eu entrava, eu botava dinheiro. Eu nunca consegui tirar esse dinheiro. Seja onde for, eu nunca consegui tirar. Então, quando eu cheguei em Toritama, eu disse, eu vou fazer diferente. Eu não vou de cara, eu vou começar com o que eu tenho e vou fazer um planejamento financeiro para investir. E aí eu fiz. Eu disse, olha, final do ano eu quero estar desse jeito. Certo? Então, eu comecei fazendo meu planejamento, separando uma quantidade X e dizia, esse aqui é para isso, esse aqui é para isso. Houve a pandemia, óbvio, que trouxe muita dificuldade do cartão, inclusive para a gente fechar as contas. Se eu não me engano, acho que em abril, só quando fechou o cartório, eu tenho uma despesa fixa de uns 12 a 15 mil reais. Eu tive no cartório um rendimento de 2 mil, tranquilamente. Mas, né, eu fiz um planejamento e eu estou fechando, eu fechei o ano de 2020, apesar da pandemia, com 90% daquilo que eu planejei feito. Hoje eu tenho o meu cartório de biometria, hoje eu tenho câmera, né? Tudo é fotografado, eu melhorei a segurança do cartório, mudei sistema, comprei computador, melhorei a rede, enfim. Mas o que eu quero lhe dizer é que muitas vezes a gente tem exatamente que lutar contra a questão de esses investimentos que surgem, que nós somos obrigados a nos adequar, que são onerosos e que muitas vezes as pessoas não olham a realidade do cartório pequeno. Como é que a gente deve fazer, né, para conseguir, apesar do rendimento pequeno, a gente se adequar a esses essas inúmeras exigências, né? Como é que a gente deve fazer? Sempre tem que olhar o que vocês poderiam ganhar no processo de implementação que vai reduzir custo futuro, né? Por exemplo, pessoa do investimento na rede, isso acelera o processo, não acelera? Sim, com Você certeza. dá condições melhores de prestar o serviço. Então, isso é bom. Mesmo que tenha sido forçado, é algo que tu vai conseguir um resultado benéfico daqui a pouquinho, né? Então, assim, tentar olhar o que vai ganhar com aquilo, porque às vezes o investimento não é feito porque eu deixo para segundo plano. Mas hoje, com a nova realidade do mercado e o jeito que o usuário quer a prestação de serviço, é diferente lá da Lei 6.015 de 73, que tem a meia-idade. Então, precisa prestar um serviço mais célere, realmente. A questão que está em xeque é que é uma imposição, que demorou muito tempo para isso acontecer. E os cartórios não estão organizados financeiramente para fazer essa melhoria necessária. Então, a minha alternativa de solução é sempre a gente ter uma reserva, né? E isso, para a vida, a gente faz isso, né? A gente tem uma reserva financeira de investimentos nossos, e daí a gente tem que levar isso para o cartório também. E também verificar o que as entidades de classe podem estar contribuindo, né? Porque vocês são associados a uma entidade de classe que está representando vocês. Então, fazer um movimento para a própria entidade de classe, de repente, comprar os equipamentos em conjunto para o custo reduzir, né? Organizar treinamentos em conjunto para o custo reduzir. Mas isso é um movimento de vocês todos, né? Para gerar esse resultado. Então, quando vocês focam na solução, vocês enxergam um cenário amplo de possibilidades. Agora, quando foca só na questão do investimento que eu fui obrigada a fazer, perde a oportunidade de ver essa diversidade. Então, o que eu trago aqui como uma alternativa é vocês se reunirem e pensar como que, em conjunto, vocês podem ter valor agregado. Sabe aquele negócio quando a gente anda no trilho do trem, assim? Ou no
na beira da rua, assim, criança equilibrando os bracinhos, assim, para não cair. Sempre quando tem um outro do lado fazendo o mesmo movimento, a gente consegue manter o equilíbrio até o final daquela jornada. Então, vocês pequenos precisam se reunir e trabalhar muito mais em conjunto para ter uma força muito maior. E não é uma força de revolução, é uma força de sustentação, que vai gerar benefício para todos vocês. Deixa eu só te dizer uma coisa. Essa questão da revolução, a revolução, a gente consegue revolucionar quando a gente consegue transformar algo, né, que a gente não vislumbrava até como fazer. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma cadeira que me marcou muito, que comércio exterior. E o professor falava exatamente de globalização. E ele dizia que uma forma de contrapor a globalização, e eu aqui não estou querendo discutir isso, mas o que ele me disse marcou. Ele disse que só a união, a cooperação de todo mundo poderia tornar as pessoas mais fortes com relação à globalização, que era excludente. E isso eu trouxe para a minha vida, como quem conhece meu trabalho, minha postura aqui dentro de Pernambuco, sabe o quanto eu trabalho essa questão da necessidade de união. E é isso que eu vejo. Eu vejo que só uma forma para os cartórios pequenos de união, de todo mundo se dar a mão, todo mundo... a minha ideia enquanto associação eu enquanto Dan, não tenho condição de dar uma capacitação aos meus funcionários. Então, vamos se reunir todos os cartórios pequenos, vamos contribuir, vamos capacitar todos os nossos funcionários em conjunto, comprar equipamento para conseguir um preço menor. Então, eu não consigo ver diante de tantas imposições, se a gente não tiver uma união de classe, enquanto classe, certo? Para poder a gente vencer todos esses problemas. Eu não consigo ver a gente saindo deles ser uma forma colaborativa, ser uma forma cooperativa, onde todo mundo se dê as mãos e se una exatamente para a gente tentar resolver esses problemas, porque são muitos. A gente, às vezes, enquanto tabelião, a gente não tem qualidade de vida, a gente traz trabalho para dentro de casa, mesmo a gente organizando o fluxo, a gente traz. Olha, eu tive o cartório, quando eu fiquei acumulando cartório parlamentar em Toritama, eu ia dormir 4 horas da manhã, e mesmo assim eu não dava de conta. E não era uma questão só de organização, é porque o nosso trabalho, ele exige também que você estude, que você leia, que você vá lá, que você, para elaborar um ato, não é um ato mecânico, entendeu? Ele exige que você se capacite. E eu não consigo ver isso sem uma forma de integração, todo mundo junto. Acho que a gente precisa, na verdade, ainda crescer muito enquanto classe. Enquanto a gente tiver cada um olhando do seu universo, a gente não vai conseguir crescer e dar essa resposta à sociedade que a sociedade precisa. Ver o cartório com eficiência, o cartório lá do interior com a mesma eficiência e com a mesma capacidade da capital. E se a gente não entender isso, do grande ao pequeno, que todo mundo tem que colaborar, a gente não vai conseguir melhorar. Exatamente, Dan. Você mesmo adquiriu aquele treinamento nosso lá do CAP, né? Cartórios Alta Performance, que eu acho que foi onde nós nos conhecemos, né? Sim. A tua equipe já foi treinada naquele treinamento? Não, mas o que eu faço com a minha equipe? Né? O que eu disse a você? Eu comecei a fazer missão, né, valor e visão, né? A minha equipe, eu comecei a fazer o seguinte, eu fiz o treinamento da minha equipe, ainda faltam algumas coisas com relação a melhorar a questão de escritura, mas eu fiz treinamento da minha equipe, eu reúno, eu mesmo treino a minha equipe, e o que é que eu estou fazendo isso? Estou aproveitando esse material, como eu disse a você, estou fazendo um manual de padronização de atendimento e de procedimento. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou capacitando, mas, ao mesmo tempo, eu estou criando uma padronização, porque eu quero que todas as pessoas que entrem no meu cartório para trabalhar, elas tenham uma padronização. Mas isso é uma forma de ver minha. Eu acho que isso ainda pode melhorar. Eu acho que a gente ainda pode fazer um manual em conjunto,
entendeu? Sim. Embora o atendimento seja personalizado para cada um, mas alguns procedimentos são do próprio código de normas. Então, por exemplo, não precisa eu fazer o meu processo, o tabelião de Caruaru fazer o processo, nós poderíamos fazer o processo junto, capacitar a equipe e melhorar, entendeu? Exato. Dan, inclusive, assim, ó, lá no treinamento do prazo zero, que nós comercializamos em outubro, nós colocamos todos os modelos de procedimento, todos os modelos de minuta. Então, é só fazer um processo de adaptação. Por que isso, Denise? Tá entregando ouro lá para as pessoas fazerem sozinha e não precisar contratar consultoria? É isso mesmo. É porque eu quero atingir os pequenos. E eles recebendo os modelos prontos e fazendo o ajuste, eles vão acelerar no processo muito mais rápido e vão entregar um serviço melhor para a sociedade. Então, é isso que eu quero com esse movimento. Tu vai deixar de ganhar? Vou deixar de ganhar a prestação de serviço de uma consultoria, mas eu vou ganhar diversos clientes no país todo, com um custo bem mais baixo. Eu ganho no volume, óbvio que eu não sou uma filantropia, né? Eu sou uma empresa, mas, ao mesmo tempo, eu estou ajudando esses cartórios. Eu estou fazendo com que eles enxerguem que precisa prestar um serviço melhor para a sociedade e garantindo a segurança jurídica dos atos praticados de acordo com o entendimento de cada titular. Então, respeitando isso e fazendo uma movimentação, imagina só, Dan, os cartórios prestando serviço de excelência, como a sociedade não vai melhorar, quantos negócios não vão gerar mais rápido, quanto dinheiro que é botado no lixo com retrabalho, tanto teu dinheiro quanto meu, quanto do vizinho, quanto do empresário da esquina, com um monte de vai e volta sem necessidade. Então, todo mundo ganha com esse processo. A gente modifica a realidade do país, fazendo esse trabalho em conjunto, né? Eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, os outros titulares fazendo a sua. Mas a gente não pode obrigar ninguém, né? Cada um acredita naquilo que quer. E eu respeito, né? E eu respeito isso. E daí cada um também tem seu tempo, Dan. Por isso que às vezes a gente faz um movimento, né? Alguém falou aí que a diretoria da entidade de classe tem que estar envolvida, óbvio, tem que estar envolvida, mas a gente tem que respeitar o tempo daquelas pessoas que estão lá, que nós que elegemos, né? Então, nós também temos uma responsabilidade em relação a isso. E precisamos ajudar essas pessoas, porque elas estão, às vezes, sozinhas lá, sem recurso de ideias, de possibilidades, enfim, alguma coisa está acontecendo que não está movimentando. Então, a gente precisa ajudar com que faça um movimento diferenciado. E vocês que estão com esse propósito de querer melhorar o serviço prestado, precisam estar junto, precisam estar lá, fazendo parte, né, dessas entidades para gerar ideias, gerar soluções para agregar todos. Veja só, inclusive, Denise, uma coisa que eu tenho falado muito, né, que a gente precisa se colocar na posição da pessoa que faz o uso do serviço de cartório. Então, assim, às vezes, e isso eu falo direto nos grupos, todo mundo conhece esse discurso que eu estou usando aqui com você, é um discurso que eu uso no dia a dia. A gente precisa entender. Então, às vezes, as pessoas se cansam e hoje acha chato, burocrático, cartório, porque às vezes coisas simples, elas são difíceis e são colocadas de uma forma para a pessoa que irrita. Por exemplo, vou dar um exemplo, o cara chega no cartório, faz a escritura, pega a escritura, vai no registro de imóveis, aí o cara faz uma nota de exigência, porque o tabelião esqueceu de botar era brasileira e ele botou brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, imagine a irritação, o cara ter que voltar, o tabelião ter que aditar a escritura e de novo pegar a ficha. Então, algumas coisas, né, a gente precisa sair daquela coisa mais formalista, a gente precisa entender que a gente precisa mudar, a concepção ela precisa ser mudada. A gente não precisa passar por cima do processo, a gente não precisa passar por cima da lei, mas a gente precisa mudar, às vezes, a mentalidade e ver como é que a pessoa que está usando hoje esse serviço, o que ele acha disso? Tem que voltar para o cartório porque esqueceu lá. Sabe qual é a solução para isso?
O titular do registro de imóveis tem que tomar café com o titular do tabelionato. E daí alinhar o processo, trabalhar em conjunto, né? Por exemplo, assim, ó, o que é que o registro de imóveis precisa? Faz um checklist e passa para o tabelionato. E o tabelionato vai cumprir aquelas atividades. Eu vou lhe dizer uma coisa. Para mim, quando a pessoa está com alguma dificuldade, às vezes quando ela está com dificuldade de fazer o processo, ela arruma um problema para poder ter tempo de resolver e ninguém perceber. Então, às vezes, o cara, por besteira, entendeu? Eu sempre digo isso, gente. Sempre eu tive um bom relacionamento com as pessoas dos registros de imóveis, mas o que eu estou falando é que isso é uma mentalidade que já está arraigada e que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar, liga o registrador e diz, ó, eu encontrei um negócio aqui, não está legal, faz aí um aditamento, o tabelião vai lá, faz. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender e se colocar na posição da pessoa que faz o uso dos serviços. Porque é que hoje, na sociedade, né, muitas vezes a pessoa diz, vou lá para o cartório, Virgem Maria. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, em vez de simplificar o processo, eles complicam o processo. E isso está dentro daquilo que você está procurando fazer. Uma gestão de alta performance. Veja quanto trabalho você tem para reanalisar o título, às vezes por causa de uma besteira, por causa de um A, por causa de um erro de digitação, o cara foi digitar, mas você está ali vendo que o erro foi de digitação, às vezes trocou uma palavra, né? Às vezes eu já tive título voltado, porque o cara, a partir de hora adiante na escritura, passa a se chamar devedor, e a pessoa mandou o registrador explicar como é que no início está lá como otorgante e agora daqui para frente é devedor, e a pessoa chega irritada, porque até parece que o tabelião não sabe trabalhar. E isso muitas vezes irrita. Então a gente precisa pensar como usuário também do serviço. De que forma a gente, enquanto oficial, enquanto tabelião, a gente pode melhorar o serviço, a gente pode dar uma resposta melhor à sociedade, a gente pode desburocratizar o processo. Dever de fazer isso. Vocês têm o dever de fazer isso. Não é que pode, tem o dever, porque hoje a sociedade ela precisa de um serviço rápido. Imagina você usando o serviço dos cartórios pessoalmente. Mas é exatamente isso que eu digo. Eu estou lendo um livro de Dr. Hall. Vocês têm que se colocar no lugar do usuário. Óbvio que tem que cumprir a lei, tem que fazer aquilo que é certo. Ninguém está falando nada diferente disso. Mas verificar qual a necessidade genuína daquele usuário e ajudar ele a conseguir fazer o registro. Dar o caminho para ele organizar a documentação dele, para acelerar o processo. Imagina, se entre vocês que são titulares têm essa dificuldade, imagina o usuário que é um terceiro que tem que usar o serviço dos dois. Não, e veja só, eu sempre digo que o cartório trabalha com duas coisas, certo? Com segurança jurídica, que isso tem que ter, e com informação. E quanto mais informação você dá para o usuário, ele fica satisfeito, porque ele vai entender processo. Ele vai entender por que aquilo precisa. Ele vai cumprir porque ele está conseguindo compreender porque ele tem que seguir aquele processo. Isso é fundamental. Uma pessoa não pode sair, um usuário não pode sair do cartório, certo? Com aquela impressão de que você está complicando o processo. Quando ele conhece o processo, ele cumpre o processo. E eu sempre digo isso. Olha, todos os dias é uma coisa que eu repito. Não deixe o usuário sair daqui sem que ele conheça tudo o que ele precisa fazer. Inclusive, por exemplo, no meu checklist, né, de documentação, eu fiz lá um fluxograma. Então, eu digo, primeiro, você tem que fazer o requerimento. Segundo, tem que ir na prefeitura, paga o ITBI, tem que providenciar. Eu simplesmente fiz um fluxograma, um desenho, para que ele entenda o que ele tem que fazer. Sim, exatamente isso. Tem que facilitar a vida do usuário. Entendeu? Então, isso é fundamental. E isso é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Temos que ter alta performance. Como eu disse a você, eu estou lendo um livro de Dr. Hawking, não sei se você conhece. Ele é um americano que ele trabalha com a questão de consciência e tal. Ele fez um estudo de 1965 até 1994.
E ele está exatamente dizendo isso no livro. A gente tem que trabalhar, o nosso sucesso depende, né, da empatia que nós temos com o outro, de fazer o melhor para o outro. A gente não existe esse negócio de você olhar para o seu umbigo e dizer, não, eu, quanto oficial, estou ótimo, sem você saber se o outro está ou não satisfeito com aquilo que você está prestando, com o serviço que você está prestando. Então, a gente precisa melhorar. Enquanto registrador, enquanto tabelião, precisamos ter, sim, uma gestão de alta performance, precisamos, sim, melhorar os nossos processos, mas, acima de tudo, a gente precisa também se colocar na posição do nosso usuário para prestar um serviço que satisfaça a sociedade. Que quando chega assim, eu sou muito feliz com a pandemia, viu? Não pelo caos que aconteceu das mortes das pessoas, né? Pelo contrário, muito triste em relação a isso. Mas a pandemia fez com que nós andássemos muito mais rápido. Esse ano de 2020 acelerou muitos processos de dentro dos cartórios. Fez com que vários titulares saíssem de trás da sua mesa e fossem para o balcão para ver qual a necessidade do usuário. Então, atingiu o objetivo dele enxergar palpável, né, o dia a dia da situação do cartório.